Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Flávio Augusto de Melo Marques, sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Lavras e vou acompanhar com vocês ao longo desse semestre essa disciplina de Laboratório de Física A. Tá? Essa é a nossa primeira videoaula, tá? Que nós estamos iniciando o semestre de maneira remota, então é a primeira aula que está sendo dada através de videoaula. Essa é a apresentação do curso, tá? Vou falar sobre as atividades semana após semana, tá? Que seria o cronograma do curso e as atividades avaliativas, tá? Então, antes de dar início, primeiramente aos calouros do curso, sejam muito bem-vindos à UFLA. Sejam muito bem-vindos ao seu novo curso, tá? Bom, primeiramente, gostaria de falar sobre as normas operacionais no laboratório de física, né? Como essa é uma disciplina prática, né? Nós temos algumas regras que devem ser seguidas, tá? Quando nós estamos trabalhando de maneira presencial, tá? Essas normas são questões muito lógicas, né, de bom senso, manter a bancada organizada, né, ter um cuidado ao manusear todos os instrumentos, né, para que a gente evita acidentes e evita quebrar os equipamentos também, né. Então, essas normas, como nós estamos dando início ao semestre de maneira remota, eu não vou me ater muito a essas normas, tá? Eu vou pular, tá? E assim que a gente retornar de maneira presencial, eu irei reapresentar para vocês, tá? No primeiro dia de retorno presencial, tá bom? Então vamos lá. Apresentando agora o cronograma do curso, tá? Então, semana após semana, primeiramente da turma 11A, tá? Eu estou com duas turmas 11A e 22A, tá? As aulas dessa turma 11A são nas quartas-feiras, tá? Então, essas datas aqui são as semanas, tá? De 1 a 17, tá? Visto que tem um recesso aqui no meio do caminho, né? São apenas 15 semanas letivas, tá? A última é a avaliação adicional, né? Que não sei se ela é contabilizada como letiva, e tem uma que é a recesso, né? No meio do caminho, também não é letivo, tá? Então, os dias que estão marcados aqui nessa data são os dias da própria aula, tá? Dessa turma 11A, que são nas quartas-feiras, tá? Então, a primeira semana, essa semana aqui agora, é a apresentação do curso, tá? Que é o que eu tenho essa videoaula agora, e também vou deixar uma outra videoaula para que vocês possam assistir, que eu já gravei anteriormente, que é sobre a introdução da teoria de erros, tá? Pessoal, essa introdução, essa teoria de erros, ela é extremamente importante para todas as disciplinas práticas que vocês irão fazer, tá? Lab B, depois projetos de física experimental 1, projetos de física experimental 2. Então eu aconselho fortemente que vocês assistam com bastante atenção essa aula que eu estou deixando aí para vocês, tá? Sobre teoria de erros. É apenas uma introdução, tá? Bem interessante. Então vamos lá. Nas próximas semanas, pessoal, aqui eu deixei um retângulo vermelho referente à nossa aula de maneira remota, tá? Que a UFLA, a reitoria, ela deliberou que as nossas aulas serão dadas de maneira remota durante esse mês, né, de janeiro, e a partir de fevereiro nós poderíamos retornar presencialmente, né? Obviamente tudo ocorrer como eles estão planejando, né? Se as condições forem obviamente boas, né, para que a gente possa retornar. Então vamos torcer, obviamente, para que isso aconteça, né, que as condições melhorem, né, e para que a gente realmente possa retornar em fevereiro, né, de modo presencial. Então seria que a partir da semana 4, né? Então por isso que eu fiz esse cronograma de acordo com o que foi pedido, né?
mês de janeiro, que é o que está circulado, não, né? Retângulo vermelho de maneira remota, né? E aqui as demais semanas, da semana 4 até a 17ª semana, de modo presencial, tá? Se for postergado as aulas de maneira remota, tá? Aí obviamente vai haver alteração nesse cronograma. Eu deixei esse cronograma mais próximo possível do que possa ser feito tanto de maneira presencial quanto de maneira remota, tá? Então, se por um acaso houver alguma modificação, tá? Postergação do estudo com aulas não presenciais, né? Que seria o modo remoto, ele praticamente vai continuar, esse cronograma nosso vai continuar a mesma coisa, tá? Tudo que a gente consegue fazer, obviamente não da mesma forma, né? Mas todos os experimentos, tá? Que serão feitos via laboratório, eu consigo fazer com que vocês possam fazer alguns deles na casa de vocês, tá? E alguns deles eu mostro para vocês, tá? Através de videoaula e forneço os dados para que vocês consigam trabalhar em casa, tá? Então, a prática 1, tá? É a que vocês irão fazer de maneira remota, tá? Que está referente a essas 2 semanas, as 2 próximas semanas, tá? Do dia 19 do 1 e 26 do 1, tá? Trabalhando de maneira remota, pessoal, eu sempre lanço as atividades na segunda-feira, tá? Da aula, e o término é no domingo, tá bom? Então essa prática vocês terão 2 semanas, tá? Vocês irão aprender a fazer gráfico em escala linear, tá? De 2 experimentos, MRU e MRUV, tá? Não vou entrar em detalhes agora, porque quando eu fornecer na semana seguinte, eu fornecer as videoaulas, tá? Vai estar tudo muito bem detalhado lá. Eu sempre deixo o roteiro de estudo orientado, tá? Para que todas as informações sobre o que será feito estejam bem detalhado, bem escrito, tá bom? Depois, pessoal, posteriormente, começando ao mês de fevereiro, né? Nós daremos início à prática 2, né? De número 2, que aí vocês irão aprender a fazer gráfico em papel de logaritmo, tá? Que é o gráfico log-log, tá? Que seria a linearização de um gráfico MRUV, beleza? E o cálculo dos coeficientes angular e linear desses parâmetros, beleza? Destes dados, tá? Também teremos 2 semanas para trabalhar fazendo o gráfico em papel de log, tá? Se estivermos presencialmente, nós iremos trabalhar juntos na sala de aula, tá? Iremos fazer os experimentos lá. Eu irei, no início de cada aula, eu vou passar a teoria para vocês, tá? Se continuarmos de maneira remota, será dado através de videoaulas, tá? Como eu já expliquei, beleza? Então, passando para a semana 6, tá? Iremos fazer a prática de número 3, tá? Que é a prática de queda livre, tá? Utilizando o softwarezinho Physics Tracker. Aqui eu deixei um lembrete, trazer computador, né? Trazer PC. Se estivermos presencialmente, vocês terão que utilizar esse software Physics Tracker para coletar os dados, tá? De um objeto em queda livre, tá? Então, por isso que eu deixei que trazer PC, tá? Quando nós retornarmos, eu vou orientar vocês direitinho nos dias que vocês terão que trazer computador, tá? E por que vocês terão que trazer o computador, tá? Obviamente para poder trabalhar com softwares, tá? E poder também fazer algumas análises de dados que eu acho bem interessante, beleza? Se continuarmos de maneira remota, vai dar para vocês fazerem esse experimento aqui em casa, tá? Essa prática 3 aqui seria um experimento que vocês vão fazer em casa. Depois da 8ª semana é recesso, né? Carnaval. Depois indo para a semana 9, na 9ª semana, temos a 4ª prática, tá?
que essa aqui é para calcular o coeficiente de atrito estático, tá? Utilizando um plano inclinado. Pessoal, essa prática aqui também é possível fazer em casa, né? Mas vamos torcer que a gente retorne até lá, né? Já é início de março. Se retornarmos, obviamente, a gente vai fazer essa mesma prática aqui, utilizando recursos mais avançados que nós temos no laboratório, tá bom? Então, como eu já falei, esse cronograma não se altera, tá? Se estivermos trabalhando presencialmente, iremos fazer essas mesmas práticas utilizando todos os recursos do laboratório, tá? E se estivermos de maneira remota, eu irei fazer as videoaulas explicando o que vocês terão que fazer em casa, tá? Se a prática for inviável, não tiver como vocês fazerem em casa, eu vou explicar como que a prática é feita, tá? E fornecer os dados para que vocês consigam trabalhar com os dados. E se for possível, eu vou explicar direitinho através das videoaulas para que vocês consigam fazer a prática em casa, tá? Então essa aqui, a prática de número 4, é uma delas, vocês conseguem também fazer em casa, tá? A prática de número 5 também vocês conseguiriam fazer em casa, tá? Que é um pêndulo simples, a calcular a aceleração gravitacional, também é bem tranquilo, tá? Se estivermos presencialmente vai ser bem melhor, que nós teremos condições muito melhores, tá? Para fazer esse experimento, aí vai ficar algo muito mais interessante, mais sofisticado, tá? A semana 11 é a lei de Hooke, tá? Essa só pode ser feita em laboratório, tá? Em casa é bem difícil, porque precisa saber a massa de objetos, tá? Então nem todo mundo tem balança em casa, então vamos torcer para que realmente a gente esteja já em plenas condições de estar trabalhando presencialmente, para que a gente possa fazer essa prática de número 6, lei de Hooke, tá? No laboratório, presencialmente, tá? E a última, pessoal, a 7ª prática, então nós temos 7 experimentos, tá, ao longo do semestre. Essa 7ª é sobre conservação de energia, fazendo lançamento de projéteis, tá? Essa também vocês irão utilizar esse software aqui, o Physics Tracker, tá? Por isso que eu deixei um lembrete de trazer computador, tá? Para quando vocês, se tivermos, obviamente, trabalhando presencialmente. Se tivermos de maneira remota, essa prática de número 7, que é a última, vocês também conseguem fazer em casa, tá? Depois, 14ª semana, reposição de experimento em caso de falta, tá? Aqui eu deixo bem claro, somente com abono, tá? Então, o aluno que porventura faltar alguma prática por motivo de saúde, né? E tiver a justificativa e conseguir o abono na Prograde, aí vai poder nessa semana aqui repor, tá? Refazer o experimento, tá? E a semana seguinte, semana 15ª semana, dia 20/4, pessoal, se for presencial é nesse dia mesmo, no dia da aula, tá? Para a turma 11A, vai ser a nossa avaliação teórica, tá? Uma provinha. Essa provinha, pessoal, ela é baseada no que vocês fizeram ao longo do semestre, tá? Então, para cada experimento, para cada prática, vocês irão fazer uma atividade avaliativa, tá? Que vai valer ponto, seja de um modo remoto ou no modo presencial, tá? Quando vocês voltarem, nós retornarmos no modo presencial, eu vou continuar pedindo que vocês entreguem as atividades pelo campus virtual, tá? Então nós iremos fazer tudo no laboratório, porém a entrega dos trabalhos será feita através da nossa sala virtual, tá? Então, de qualquer maneira, a correção, tá? E a pontuação que vocês irão ver tudo lá através da nossa sala virtual, beleza? A avaliação teórica vai ser baseado nisso, tá? Então, se vocês não tiverem problema nenhum em relação às atividades entregues e corrigidas ao longo do semestre, vocês vão tirar uma boa nota na prova, tá? Então, por isso que é importante que vocês não percam nenhuma aula, tá? Não percam nenhuma atividade, tá? Para que vocês possam, no dia da prova, saber, né, sair bem na prova, tá? 16ª semana, pessoal, é a prova de segunda chamada. Se por acaso o aluno faltou na avaliação teórica por algum motivo de saúde, né? Então, por isso que eu deixo bem claro, somente com abono, tá?
aí ele vai poder refazer essa prova, né? Fazer a prova, uma outra prova que eu vou elaborar também, tá? E por último, a última semana, a 17ª semana, avaliação adicional de recuperação, tá? Se caso mais de 30% da turma reprovar, existe essa avaliação adicional de recuperação para ajudar essa turma que tiver reprovado, tá bom? Então agora essa é a turma 11A, tá? Que vão ter aula nas quartas-feiras, tá? Também estou com a turma 22A. Pessoal, para quem for da turma 22A, o cronograma é exatamente o mesmo, tá? Eu não vou repetir aqui, basicamente a mesma coisa que eu disse anteriormente para a turma 11. A única coisa que muda é o dia da aula, tá? O dia da aula da turma 22A é na sexta-feira, tá? Então, avaliação teórica. Se tivermos retornado presencialmente aqui a partir da semana 4, as aulas serão nas sextas-feiras, tá? São nessas datas que estão aqui, beleza? Trazer computador também, nas mesmas atividades, tá? É praticamente a mesma, o cronograma é o mesmo, tá, pessoal? Só tem um feriado aqui que é no dia 15/4, tá? Que vai cair no dia da reposição de experimentos, em caso de falta. Aí a gente pode mudar isso para um outro dia, tá? Mas fora isso, é tranquilo. Se estivermos trabalhando de maneira remota, aí não muda absolutamente nada em relação às duas turmas, 11A e 22A, porque de maneira remota os trabalhos são feitos de maneira semanalmente, tá? Então a gente dá início na segunda e termina no domingo, tá? Se for presencial, vocês obviamente vão ir para a sala de aula e irão fazer as atividades no dia da aula mesmo, tá? Então essa é a diferença, beleza? Então quais serão as atividades avaliativas? Eu falei para vocês, nós iremos fazer 7 práticas, né? 7 experimentos, tá? Em vermelho, a que vai ser dada de maneira remota, né? Que é somente a primeira. Então, a atividade 1 referente à prática 1, ao experimento número 1, vale 6 pontos, tá? Que vai ter que ser entregue nessa semana aqui, vai ser feita de maneira remota. Então, é na semana, é no domingo dessa semana aqui, tá? Para a turma 11A e no mesmo domingo para a turma 22A. Não muda absolutamente nada quando estaremos trabalhando de maneira remota, tá? Se retornarmos de maneira presencial, atividade 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são referentes às outras práticas, serão feitas na semana da aula, tá? Então vocês vão fazer a aula, tá? Se der tempo, vocês irão entregar a atividade no mesmo dia, tá? Se não der tempo, vocês irão terminar ao longo da semana até uma data que iremos combinar em sala de aula mesmo, tá bom? Então por isso que eu deixei essas datas aqui no campus virtual, no SIG, vocês vão ver que a cadastro das atividades agora tem data, tá? Então essas datas eu deixei só para esclarecer para vocês então o dia da aula, tá? Então torcendo para que a gente volte de maneira presencial. Então todas as práticas, pessoal, têm o mesmo peso, tá? Que é 6 pontos, com exceção do experimento, da prática de número 6, tá? Essa tem peso 4, tá? Então todas têm 6, só a sexta que tem peso 4, tá bom? Avaliação teórica, apenas uma avaliação teórica lá no final do semestre, no dia 20/4, tá? Para a turma 11A e no dia 22/4 para a turma 22A, torcendo para que estejamos já presencialmente, tá? Senão eu vou explicar novamente como que vai ser feito a avaliação, se ainda estivermos de maneira remota, tá? Vai valer 40 pontos essa avaliação teórica, tá? E o relatório, pessoal, para ser entregue no dia da prova, tá? Um relatório baseado sobre uma das práticas que eu irei sortear ao longo do semestre, tá? Obviamente, depois que nós fizermos as atividades práticas, tá? Eu vou sortear uma delas para que vocês possam fazer o relatório sobre essa prática, tá? Então, para ser entregue no dia da prova, tá? No dia 20/4 para a turma 11A e no dia 22/4 para a turma 22A,
beleza? Pessoal, então é praticamente isso essa apresentação do curso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande um e-mail para mim, tá? flavio.marques@ufa.br, que eu irei responder prontamente a dúvida que vocês tiverem em relação a como será feito esse curso, tá? Qualquer dúvida sobre essa apresentação aqui, beleza? Ou sobre a teoria de erros também, que vocês tiverem, podem mandar e-mail, tá? Nós teremos 2 monitores, são novos monitores, tá? Eu irei disponibilizar o contato deles, tá? Posteriormente nossa sala virtual, porque eu ainda tenho que entrar em contato, ver os horários disponíveis e conversar direitinho com eles sobre isso, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Deixo um abraço para todos vocês e até breve.